Pois Mano Menezes estreou com vitória e uma vitória convincente. De um Internacional taticamente postado de forma completamente diferente, com jogadores com outro rendimento, alternando, oscilando taticamente. Baldasso, eu quero dizer que a palavra do momento é simplificação. Como é bom um time de futebol comandado por um técnico de futebol que conhece esse grupo de jogadores, Baldasso. Tu sabe, Meneghetti, que a gente passou discutindo 1 ano e 3, 4 meses o seguinte: o Inter é propositivo? Deve ser propositivo? Ou será que o Inter tem que ser reativo? O grupo é adequado ao futebol reativo ou propositivo? Essa bobagem que se estabeleceu. O Internacional contra o Fluminense, ele foi em alguns momentos da partida propositivo, marcando em linhas altas a saída de bola do Fluminense. Quando o Fluminense, perdendo o jogo, avançou suas linhas, o Inter foi reativo, atrás da linha da bola, saindo em velocidade, porque assim é o futebol competitivo. Porque assim é um time que tem um bom treinador. O Internacional não tinha um treinador desde que o Abel foi embora no começo do ano passado. Nós jogamos 1 ano e 4 meses da nossa história no lixo, por conta de uma direção que queria inventar a roda com o futebol propositivo. Tá aí o Mano Menezes dando uma lição do que é futebol. Um time do Internacional compactado, do primeiro zagueiro ao último atacante, o Internacional enfrentou o Fluminense com uma distância de 40 metros. A aproximação entre os setores foi o que tinha que ser o jogo todo. Em 2 treinos, eu vou repetir para vocês, em 2 treinos, o Mano Menezes mudou a história tática do Internacional. Pegou um time do zero e fez um time compactado, um time competitivo que ganhou do Fluminense com autoridade, sendo melhor que o Fluminense do primeiro ao último minuto do jogo. E digo outra coisa, porque a pergunta que eu mais recebi no final de semana é a seguinte: o Internacional passou a brigar por título, seja de brasileiro ou sul-americana? Pois eu respondo, depende de 2 coisas. Primeiro, a confirmação do trabalho do Mano Menezes, que deve confirmar porque ele é bom treinador. E segundo, se esses jogadores que nós tratamos o tempo todo aqui como apostas, forem o que foram no jogo contra o Fluminense, falo do Wanderson, do Depena, do Alemão, aí o Internacional realmente pode pensar em algo maior. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Bom, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu vou dizer algo que então, diga. define... Isso, diga. Sem o nariz de cera, né? Não, eu quero dizer o seguinte para vocês. Vou dizer algo que já entra dizendo. Eu estou me adaptando. Eu sei. Eu tenho Campaz, né? Exatamente. Então, assim, ó, se o Inter não perder o jogo de amanhã, se o Inter não perder... E esse jogo não é simples, tá? É um jogo complicado. Porque é apenas o segundo jogo do Mano Menezes. Não há dúvida que o Inter tem mais time que o Independente Medellín. Se o Inter não perder, o Internacional será candidato ao título da Sul-Americana. Eu não tenho nenhuma dúvida. E por que eu estou dizendo isso? Porque a pequena, ínfima amostragem do que nós vimos do Internacional, que talvez não seja tão, eu não vou ser tão eloquente quanto é o Baldasso, ele assim, ó, é a arte da simplificação, Meneghetti. Ela é muito difícil hoje em dia. E talvez por isso a gestão do Barcelos quis ser diferente, quis ser moderna, quis ser criativa, entendeu? Sabe, é legal hoje a geração Google tirar um coelho da cartola, pensar fora da caixa, essas coisas que a gente está acostumado a ouvir assim. Foi demais. E aí eu espero, né, que a direção do Inter tenha visto o seguinte: bom, mas pera aí um pouquinho, eu ganhei de presente o Abel no início da minha gestão e era um cara assim, brasileiro, ortodoxo e tal, foi bem. Aí eu fiz o meu trabalho, inventei, sabe, varinha mágica, não deu certo. Tá. Então volta para o feijão com arroz. Então, eu acho que o grupo do Inter vai demonstrar que tem qualidade para muito mais do que a gente poderia ter pensado. Só vamos deixar claro uma coisa: o Mano Menezes não é técnico do Inter por convicção da direção. Não é. O Mano Menezes é técnico do Inter porque a torcida obrigou a trazer um técnico brasileiro. Mais do que isso. Se a torcida do Inter não exercesse a pressão que exerce, o técnico do Inter no lugar do Medina seria o Ariel Roland, o BKSS ou qualquer outra invenção. Tu sabe disso. Vou dizer uma outra coisa que é mais forte do que isso. Medo. Claro, mas medo é bom. A direção do Inter ficou com medo. Mas rebaixamento. Medo é medo bom. Do rebaixamento. Medo é bom. É que medo é radar, né? Eu aprendi isso, né? Medo é radar. Quando tu tem medo de alguma coisa, claro que não sendo um medo exacerbado, exagerado, incontrolável, quando tem medo é porque tu está atento, tu estás mais vigilante. Por isso que a definição é: medo é radar. César, quero te ouvir. Boa essa definição, mas eu gostei demais do Internacional, gostei da forma como o Mano viu o jogo.
em determinado momento vi um espelho muito parecido com o Grêmio do Roger, né, posicionado em 4-1-4-1, bem montado. Gostei muito do Depena e a forma quando ele jogou por dentro, um organizador. Não imaginava esse jogador, a gente viu esse jogador mais aberto. É o Alisson do Inter, né? Não. Não, Vai, César. mais um médio, assim, gostei muito. O centroavante mostra claramente a distância. Por que o Inter ganhou o jogo? Por que o Inter ganhou os 2 jogos, eu diria? Porque o Inter teve um jogador a mais do que tinha em outros momentos do jogo. Quando o centroavante Wesley tentou jogar, e ele começou os 2 jogos contra o Fortaleza e também contra a equipe do Fluminense, o Inter não conseguiu criar oportunidades dentro da área. Com o alemão ali, criou as 2. Então, eu vejo o Internacional com boa possibilidade, se tiver tranquilidade humana, só que, e eu gosto de fazer essa relação, o Meneghetti, agora a régua vai subir. E com a régua subindo, vai subir a exigência do torcedor. Exatamente. Também. E esse, para mim, é o ponto principal da discussão. A ideia dos 45 pontos já não existe mais na torcida do Inter. A torcida do Inter já está pensando em outra coisa. Só para completar, o César está falando de individualidade. O Wanderson me passou uma belíssima primeira impressão, jogador rápido e, acima de tudo, jogador corajoso que parte para o embate individual, que o Inter não tem. Cara que parte para o drible, para passar pelo cara. Gostei demais. E o Depena, que tinha me passado, ao contrário, uma impressão negativa nos primeiros jogos, ontem, no sábado, ele se mostrou um jogador que completa setor taticamente. Ele preencheu todo o lado esquerdo. Ele é um jogador que chuta de fora da área, que o Inter não tem desde o Alex. E a assistência que ele deu é a assistência de quem não está brincando, de quem conhece. Então, a minha primeira impressão do Depena se desfez. E o alemão, já respondendo à enquete, tem uma coisa no futebol que eu respeito muito, mas muito mesmo, acima de qualquer análise tática e técnica. Quando o jogador está iluminado. Quando o jogador está iluminado, esquece o resto e joga em função do iluminado. O alemão está iluminado, como o Galhardo teve em determinado momento no Internacional. Quando o cara está iluminado, tira todo mundo e bota ele. É o caso do alemão. Eu queria fazer aqui, primeiro assim, não é bem uma crítica à direção do Internacional, é quase que um apoio, uma solidariedade. Fico pensando, assim, o presidente Barcelos, que deve estar com a equipe lá na Colômbia, ele refletindo, olhando um pouquinho para trás. Não precisa olhar muito para trás, olhar um pouquinho para trás. Se o Internacional tivesse Mano Menezes, e isso eu vou falar isso com respeito ao trabalho do Roger e ao trabalho do Grêmio. Como eu acho que o time do Grêmio é ruim e o time do Internacional é melhor, se o Mano Menezes estivesse aqui trabalhando desde janeiro, o Internacional seria hoje o campeão gaúcho, o Inter estaria ainda disputando, competindo na Copa do Brasil, né? Então, e talvez nem precisasse gastar tanto como acabou gastando. Então, fica assim, né? Quase que fico pensando no presente, assim, um arrependimento dele. E lá atrás, quando ele olha para trás, né? Ele podia olhar para março do ano passado. Será que não era de manter o Abel? Ou, bom, se tem alguma restrição ao Abel, será que não era para trazer um técnico mais lógico, mais racional, com menos possibilidade de perda de tempo para conhecer o clube e o grupo de jogadores? Será que o Inter não teria colhido outros resultados? Não poderia chegar numa semifinal ou quartas de Libertadores da América, ou Copa do Brasil também, ou ser campeão gaúcho também no ano passado? Quanto tempo se perdeu? Quase 1 ano e meio dessa gestão jogado fora. Jogado fora. O presidente Barcelos tem que ter isso aí. Bom, acertou agora com o Mano Menezes, por pressão do Baldasso, por escolha da direção, para mim pouco me interessa. Acertou em entregar a chave para Autuori e Mano Menezes. E aí agora eu vou fazer um elogio. Há uma pequena amostragem, uma impressão de que estas apostas feitas vão dar certo. Gostei muito do Depena, me surpreendeu positivamente. O alemão nem se fala. O Wanderson, ainda desembocado, sem ritmo, também teve uma amostragem interessante. Então, se essas apostas confirmarem, o Inter efetivamente entra num outro patamar.